Olá, boa noite, amigos e amigas do bem. Estamos aqui novamente, eu e o jovem Fernando aqui lá de Itararé, para nós continuarmos. Vamos continuar o estudo da Revista Espírita do mês passado, um diálogo muito legal, uma evocação muito bacana de um espírito, daqui a pouco o Fê nos recoloca de novo na história, de um espírito desencarnado que ainda se acreditava vivo, encarnado entre nós, né? Mas antes de a gente começar, vamos deixar o Fernando falar boa noite aí para a galera, antes da gente fazer a nossa abertura. André, meu amigo, irmão, sócio, boa noite para você. Muito boa noite para todos que passam também a nos acompanhar a partir de agora. Vão chegando, vão surgindo aí na tela e nós vamos aqui aquecendo as turbinas nesses primeiros instantes. Primeiro quero parabenizar a nossa sonoplasta e criadora aí do clipe inicial, a Patrícia, né? Muito bom, viu, Patrícia? Parabéns. Começar com Beethoven, Ode à Alegria, é coisa para poucos, viu? E as frases também muito bem contextualizadas. Ficou show, minha querida. Parabéns, viu? Muito obrigado. Gostei bastante. Bem, isto posto, daqui a pouco nós vamos retomar então o tema do último encontro, né, do mês passado. Esse caso bem interessante de um espírito que, julgando-se ainda encarnado, batia perna com os encarnados e conversa com os encarnados e senta a comer com os encarnados e dorme, ronca, se bobear, tinha até dor de barriga ainda, tudo isso, né? Como é que pode, né, uma situação dessa? Pode, porque nós somos deuses, como disse Jesus. O potencial nosso é gigantesco, é impressionante. Nós ainda só estamos engatinhando nessa questão de descobrirmos realmente quem nós somos. E aí cai como uma luva a orientação grega, que também está na doutrina espírita, o conhece a ti mesmo. É por aí, a ideia é essa. Volto para você, sócio. É fantástico mesmo. Vamos continuar isso tudo. Vamos cumprimentar uma turminha aqui que já chegou com a gente, né? Antes da gente iniciar os trabalhos. Tá aqui a dona Patrícia, né? A chefinha aqui, que preparou com carinho esse clipe para a gente na entrada, que ficou muito bonito mesmo. Boa noite, Marre, querida, seja bem-vinda. Boa noite, lindeza, vou chamá-la de lindeza. Deise Mansano, querida do meu coração, seja bem-vinda, uma honra. A dona Quilina fez aniversário essa semana, hein? Vamos dar parabéns para a dona Quilina, querida. Que bacana. Nossa queridona também. Boa noite, Zumar, seja bem-vinda. E boa noite, Albertina. Tenho certeza que daqui a pouco vai chegando a turminha de sempre aqui, né? Os amigos e amigas do bem, que sempre estão com a gente nessas noites. Bom, antes da gente começar, vamos fazer uma abertura, vamos fazer uma oração, aquela conexão espiritual bacana, que vai deixar a gente, todos nós, né? Deixar todos nós aqui no mesmo ambiente, como se estivéssemos todos na mesma sala, na mesma sintonia, para a gente aproveitar melhor, né? Aproveitar melhor as reflexões, os ensinamentos dessa noite. Hoje faço eu, então, porque o Fê fez no mês passado. Então, nós podemos começar pensando no nosso amigo espiritual, o nosso anjo da guarda, o nosso mentor, esse espírito que tão generosamente escolheu por missão nos acompanhar durante a presente encarnação, sempre nos auxiliando nos momentos de dificuldade, também vibrando com a gente, nos auxiliando quando estamos no caminho certo, quando estamos acertando nas ocasiões da vida. Pensemos em Maria, mãe de Jesus, esse espírito maravilhoso de luz, que aprendendo com seu filho na última encarnação, trabalha por todos nós com muito amor, das mais altas esferas espirituais. Pensemos em Jesus, nosso mestre, amigo, irmão maior, que tão generosamente veio até nós, vestiu o mesmo corpo de carne que nós vestimos, pisou o mesmo chão que nós pisamos, respirou o mesmo ar que nós respiramos para nos mostrar as revelações da lei, as verdades, o caminho
para a nossa vida plena. E junto desses espíritos todos que nos auxiliam, nos tutelam a presente encarnação, nós chegamos simbolicamente aos pés do Pai, o Criador de tudo e de todos. Sempre grato pelas oportunidades da vida, sempre grato pelos auxílios recebidos nos momentos de dificuldade, sempre grato também pelos bons momentos e pelas bênçãos recebidas durante a encarnação. E a Ele nós nos dirigimos nas palavras que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, e livra-nos do mal, que assim seja. Muito bem, agora estamos todos na mesma sala, todos no mesmo ambiente. A espiritualidade amiga aqui, do Amigos do Bem, nos auxiliando, nos inspirando nessa noite de crescimento, de aprendizado e dessa doutrina que nos esclarece, que nos ensina, que nos ilumina e que, como todo ensinamento, nos liberta de algumas crenças. Eu e o Fernando conversávamos aqui agora no Bastidores, algumas crenças que nós temos arraigadas dentro da gente e que essa doutrina ajuda devagarzinho, desmistificando, quebrando cada uma delas. Isso só acontece com instrução, com conhecimento. E esse é a intenção desse humilde trabalho que nós fazemos aqui essa noite. Boa noite, Edmilson. Edmilson não estava aqui na última, lembra, Fernando? Aí, lembro, eu dei falta para ele, mas aí ele deu um atestado que estava também numa outra situação louvável, então ficou tudo resolvido. Ah, ele apresentou o atestado. Sim. Então tá tudo certo, tá perdoado. Márcia, Zilmar e Márcia de Paula e Márcia Freire. Gratidão pela presença essa noite e vamos aos trabalhos, né? Fernando, eu vou pegar aqui o link dos textos, né? O Fernando vai ressituar a gente aí dentro do diálogo e a gente encerra ele hoje aí, porque ele é fantástico. Com certeza. A título de preâmbulo, só queria pegar uma carona no que você disse, Tarifa, na abertura. Gente, realmente o estudo precisa ser vivenciado porque ele liberta. E não há como dizer-se espírita sem estudar Kardec. Sem estar estudando o Livro dos Espíritos. A sua casa espírita, o seu centro, tem oferecido que estudo sobre as obras de Kardec? Tem que ter, né? Ontem um amigo me enviou um vídeo de um podcast, eu já vi outras vezes assim, cortes. É um podcast espiritualista, todo respeito nosso, nenhuma censura ou crítica, onde um dos apresentadores ele usa um turbante, tem um cabelo longo, liso. E estava lá um senhor que se dizia amigo do Chico Xavier, revelando coisas que o Chico não tinha dito para ninguém. E uma dessas coisas teria dito para ele, Chico Xavier, que Jesus veio para a Terra no momento que Maria dava a luz. E ele foi trazido por um disco voador, que é interpretado por uma estrela cadente, e Jesus, então, nasceu naquele instante, um corpo híbrido. Isso vai diretamente ao contrário do que nos explica Kardec em A Gênese. Todo espírito se conecta à mãe para gerenciar a própria gestação do seu corpo físico e o seu perispírito será recolhido da atmosfera do planeta. É tudo daqui. A questão é que um espírito como Jesus pegou o que a atmosfera tinha de melhor, 10/10, enquanto a gente pega 3/10. A nossa condição mental puxa, digamos assim, aquele arroz mais quebrado. Jesus pegou o arroz nota 10, por conta da sua estatura espiritual. Então isso acaba gerando confusão na mente de outras pessoas que, não estudando Kardec, acabam abraçando esses fragmentos que se confrontam com a codificação, com as mais de 30 obras do nosso Kardec. Não existe espírito que desce na hora do parto aqui. O Livro dos Espíritos é muito claro. Isso não tem como. O espírito já está conectado à mãe durante a gestação, gerenciando o seu próprio corpo em andamento. Ah, mas ele está inconsciente. Pois é, ele é regido pelo psiquismo de profundidade. Sois deuses, repito aqui pela terceira vez. Deus é perfeito.
Então, há necessidade do estudo, né? E no nosso estudo, esse caso que nos vem aqui desde o último encontro, trata de uma coisa muito mais comum do que nós imaginamos, que é a presença de espíritos no nosso entorno no dia a dia, espíritos que se julgam ainda encarnados. Kardec fala em A Gênese, lá no primeiro capítulo, Caracteres da Revelação Espírita, que ele foi percebendo isso através do número de espíritos que vinham dialogar com ele e simplesmente tratavam-no como se fosse igual, no que tange a encarnado, eu digo. E Kardec, percebendo o volume impressionante de situações assim, ele entendeu, e a espiritualidade corroborou, os benfeitores sinalizaram positivo que o raciocínio dele estava ajustado, que desencarnar e continuar julgando-se vivo é algo comum do nosso atual momento evolutivo. O que vai variar? O tempo que você se acha encarnado, se julga encarnado. Tem gente que percebe que já desencarnou ainda no próprio velório. No primeiro instante ele acha que está vivo, porque aquilo que a gente sempre diz, morte é algo muito diferente daquilo que realmente é, por conta do nosso ensino religioso até aqui. Morrer é ir para o céu ou ir para o inferno, ou vem os nossos irmãos evangélicos e dizem, não, morreu, dorme, espera o dia do juízo. A criatura acorda, não está no céu, não está no inferno, acordou, então não é o sono do juízo final. Então ela está com a mesma roupa, está com dor de cabeça, ainda se ressente de dores, e daí? É claro que no primeiro segundo ela ainda acha-se encarnada. Então o que vai mostrar o nível de cada um nesses momentos, já que a cada um é segundo suas obras, é quanto de tempo ela vai precisar para entender isso. Há espíritos que, repito, entendem durante o velório. Já há espíritos que estão há 100 anos julgando-se encarnados, né? Batendo ponto e voltando para casa. Kardec diz que há algo de interessante em todos esses casos. Eles estão, assim, num desacerto íntimo, por mais que tentem manter uma rotina. A gente vai ver isso daqui um pouco. E aqui, então, o caso que iniciamos no último mês, né? Palestras familiares de além túmulo, o caso do Pierre Leguet, um jovem senhor que havia desencarnado já há alguns meses, mas julgando-se ainda na matéria, foi visitar os parentes, foi para Paris e andava lá com os parentes e conversava com os parentes. E ninguém respondia, então ele achava, eles estão ocupados, eu estou de férias, eles estão trabalhando. E assim ele foi. Até que uma das familiares era médium, o marido dela também era espírita, e eles então evocam o seu espírito para que ele venha para um diálogo, e ele vai aos poucos, ao que parece, sobretudo mais ao final, tendo esse choque, compreendendo que ele não mais fazia parte dos homens de carne, mas até aí tinha respostas assim, e falamos com respeito, mas eram até engraçadas, né? A gente achava muito interessante. Ele se alimentava, ele subia no ônibus, ele pagava a passagem, em outra ocasião ele achou que já tinham pago para ele. Ele sempre encontrava escapes para que o seu psicológico se mantivesse saudável, para que ele não precisasse, quem sabe, confrontar um início de algo que fosse da sua realidade, viu? Você está morto. E mesmo quando ele encontrou um outro desencarnado, como a gente viu, ele preferiu não pensar no assunto. Falar, eu não pensei muito nisso não, só saí andando, buscando o seu conforto psicológico. Agora, Tarifa, você como o gerente dos nossos estudos da Revista Espírita, de onde é que a gente vai partir hoje? Que eu não me lembro. O terceiro diálogo, Fê. A gente, para contextualizar, para quem não viu, pode ser. Quem não viu no mês passado, essa evocação, esse espírito, ele se manifesta 3 vezes no intervalo de 4 dias, né? Durante uma viagem, inclusive, com a família que ele escolheu acompanhar. Então, nós lemos os 2 primeiros diálogos. No fim do segundo diálogo, ele é confrontado com uma verdade sem que se fosse esclarecido. Qual era? Os encarnados perguntavam para ele de um espírito desencarnado, e ele, que ainda acreditava encarnado, falou assim, eu estive com ele, bati um papo, etc. e tal, né? Falando aqui do meu jeito. E aí,
acender ali um alerta na cabeça dele. Quando ele volta para o terceiro diálogo. Eu vou ler então aqui, já está separadinho, é a Revista Espírita, né? Deixa eu lembrar vocês. Eu já coloquei os links aí, tá? Nos comentários, tá bom? De novembro de 1864, né? Na edição... novembro de 1864. Leguei, ou Legué, o Grande Pierrot. Então, estamos aqui no terceiro diálogo hoje, e depois nós vamos para 2 textos que explicam a situação. No terceiro diálogo está aqui. Ele acontece em 19 de agosto de 1864. A reunião começa com eles perguntando ao guia espiritual do médium. Então, vamos lá. Tende a bondade de dar algumas instruções relativas ao espírito Legué e dizer-nos se é tempo de lhe fazer compreender a sua verdadeira posição? Resposta. Sim, meus filhos. Ele ficou perturbado com as perguntas de ontem. Ele não sabe o que ele é. Tudo para ele é confuso quando quer saber, porque ainda não reclama a proteção do seu anjo da guarda. E aí, então, eles perguntam ao próprio espírito, né, que se manifesta. Senhor Legué, o senhor está aqui? Sim, meu primo, mas eu me sinto meio esquisito. Não sei o que isto quer dizer. Não te vás sem mim, Mariana, que era o espírito, que era a encarnada que ele estava acompanhando. Refletistes no que ontem vos pedimos que dissesseis a respeito do pai Colbert, que vistes vivo quando ele está morto? Olha a resposta dele. Mas não vos posso dizer como é isso. Apenas ouvi dizer há tempos que havia aparições. Palavra. Creio que ele é uma das tais. Digam o que quiserem, eu ouvi. Mas estou fatigado, garanto. Preciso ficar um pouco tranquilo. Você quer comentar alguma coisa antes, Fê? Ou vamos direto até terminar? Podemos ir direto aqui. Eu não posso perder uma piadinha. Nesse momento eu me lembrei do João Grilo, né? Não sei como é que foi, mas só sei que foi assim. Pode seguir. Então tá bom. Olha só, né? Ele achou, então, sem entender, ele achou que ele tinha visto uma aparição e tinha conversado com um espírito que apareceu para ele. 27. Credes em Deus e fazeis preces diárias? Mas, palavra que sim, responde ele. Se isto não faz bem, não pode fazer mal. Perguntam eles, credes na imortalidade da alma? Olha como eles vão rodeando, né? Ah, isso é diferente. Não me posso pronunciar, eu duvido. Eles questionam, se eu vos desse uma prova da imortalidade da alma, acreditaríeis? Aí ele responde, mas os parisienses conhecem tudo. Não peço mais do que isso. Como fareis? E aí eles voltam para o guia do médium. Podemos fazer evocação do pai Colbert para lhe provar que ele está morto? Resposta do guia. Não precisa ir tão depressa. Trazei-o muito suavemente. Ademais, esse outro espírito vos fatigaria muito essa noite. Voltando a perguntar para o Sr. Legué, eles perguntam, onde estáis colocado? Não vos vejo. Não me vedes? Ah, mas essa aí é forte demais, hein? Então ficaste cego? 32. Explicai-vos a maneira pela qual nos falais, por quanto fazeis minha mulher escrever? Eu? Palavra que não. E aí vem uma nota escrito assim, várias perguntas novas foram dirigidas ao espírito e ficaram sem resposta. Evocado seu anjo da guarda, um dos guias do médium respondeu o que segue. Meus amigos, sou eu que venho responder, porque o anjo da guarda deste pobre espírito não está com ele, pois só virá quando ele mesmo o chamar e rogar ao Senhor que lhe conceda a luz. Ele ainda estava sob o domínio da matéria e não tinha querido escutar a voz do seu anjo da guarda, que se havia afastado, porque ele se obstinava em ficar estacionário. Na verdade, não era ele que fazia você escrever. Ele falava, como de hábito,
persuadido de que compreendias, mas era o seu espírito familiar que conduzia a tua mão. Do ponto de vista dele, enquanto ele falava com o teu marido, tu escrevias, e isso tudo lhe parecia natural. Mas as vossas últimas perguntas e vosso pensamento o levaram a Treveré, deve ser a cidade lá original. Ele ficou perturbado. Orai por ele e chamai-o mais tarde. Ele voltará depressa. Orai por ele, nós oraremos convosco. E esse é o fim do diálogo com esse espírito. Foi o terceiro diálogo, num espaço de 4 dias. Termina assim meio no ar, tão perturbado que ele ficou. A hora que ele começa a encarar a realidade, sem entender propriamente dito, a orientação dos espíritos que orientavam, a orientação dos espíritos que orientavam é fogo, hein? Mas que auxiliavam ali nesse atendimento, foi muito bacana a gente ver esse trabalho junto, né? Eles questionando a espiritualidade, olha, a gente pode falar, não pode falar, como fazer? E as orientações que vieram mostram também como é esse amparo espiritual num trabalho como esse, né? Como não são apenas os médiuns aqui, o espírito ali. Não, tem todo um amparo, tem espiritualidade amiga, tem espíritos familiares, o anjo da guarda dele que não estava presente. Por quê? Isso está lá no livro dos espíritos, hein, gente? Quando nós paramos de escutar o nosso guia, o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, ele se afasta. Ele tem trabalho para fazer. Se nós não queremos ouvi-lo, ele vai trabalhar em outra seara, em outro canto. Mas assim que nós o evocamos, quando o bicho pega, né? Porque a gente é meio teimoso, só quando o bicho está pegando, quando a água bate no bumbum, aí a gente começa a rezar para tudo quanto é lado. Aí é óbvio que o auxílio vem, o auxílio aparece. Então eles deram essa tateada toda no último diálogo, o Fernando vai explicar os detalhezinhos, eu tenho certeza, mas eu achei muito bacana como termina, né, essa confrontação, né? Você vê que o espírito que estava em viagem com eles em Paris até vaza, né? Ele volta diante da confusão mental, ele volta, inclusive, para a sua cidade lá no interior, para o lugar de onde ele veio. Então, é muito bacana as minúcias desse último diálogo aí, o Fernando traz para a gente. Ele, nesse terceiro, foi se perturbando, né? Porque eu acho que é impossível ele não ter consciência absoluta dessa possibilidade. A questão é rebatê-la com toda a força, ainda inconscientemente. Mas quando ela começa a se fazer muito, muito forte, difícil seria ele admiti-la de pronto. Primeiro vai ocorrer essa perturbação. Vai existir esse desassossego, essa instabilidade emocional, ele vai ficar meio maluco, e tem que dar tempo para ele nesse instante, né? Faz parte desse processo. Agora, antes de você continuar, eu queria só chamar a atenção como a produção mediúnica, né, o ato mediúnico se processa de muitas formas, né? Olha que interessante. A princípio, a gente podia achar que estava ocorrendo uma comunicação direta, no sentido do espírito enviar seu pensamento e a médium psicografar, conectada a ele. E ela não estava conectada a ele, talvez por barreiras que surgiriam nesse momento. Então, ele se julgando ainda encarnado, o nosso Pierre, ele conversava com o primo e a mentoria da médium ditava para ela. Então era meio que aquele telefone mudo que se fala, né, popularmente, né? Ela foi captando o que ele falava pela mentoria dela e não diretamente com o espírito. Interessante, um detalhe aí digno de nota também, né? E daí precisa vir um espírito e reforçar. Olha, ele não tem o seu benfeitor aqui porque ele ainda não deseja. E, como disse o Tarifa, o benfeitor tem mais o que fazer enquanto é rejeitado. Quando for necessário, ele volta, não tem problema algum. Seguimos?
Seguimos. O texto que vem agora, Fê, eu ia até te perguntar, porque como eu peguei no Kardecpedia, o trecho que vem agora é Kardec escrevendo, né? Explicando a situação. Bacana. Então vamos lá. Eu vou ler o texto de Kardec e vamos ver aqui as comparações que ele faz, inclusive com casos anteriores que ele tinha visto. Já vimos mais de um exemplo de espíritos que se acreditam ainda vivos. Pierre Laguet nos mostra essa fase da vida dos espíritos da mais característica maneira. Parece que os que se acham neste caso são muito mais numerosos do que se pensa. Em vez de constituírem exceção, de oferecerem uma variedade no castigo, isto seria quase uma regra, um estado normal para os espíritos de uma certa categoria. Assim teríamos em redor de nós, não só os espíritos que têm consciência da vida espiritual, mas uma porção de outros que vivem, por assim dizer, uma vida semi-material, julgando-se ainda neste mundo e continuando a vagar, ou julgando-se ainda a dedicar-se às suas ocupações terrenas. Contudo, seria erro assimilá-los em tudo, assimilá-los em tudo aos encarnados. Porque se nota em suas atitudes e em suas ideias algo de vago, de incerto, que não é próprio da vida corporal. É um estado intermediário que nos dá explicação de certos efeitos nas manifestações espontâneas e de certas crenças antigas e modernas. Um fenômeno que pode parecer mais original e não deixa de fazer sorrirem os incrédulos é o dos objetos materiais que o espírito julga possuir. Aqui é interessante que nós vamos lembrar trechos lá dos primeiros diálogos, né? Compreende-se que Pierre Laguet se imagine subindo no trem, porque a estrada de ferro é uma coisa real, que existe. Entretanto, é menos compreensível que ele acredite ter dinheiro e ter pago a sua passagem. Esse fenômeno encontra sua solução nas propriedades do fluido perispiritual e na teoria das criações fluídicas, princípio importante que dá a chave de muitos mistérios do mundo invisível. Pela vontade ou só pelo pensamento, o espírito opera no fluido perispiritual, que não passa de uma concentração do fluido cósmico ou elemento universal, uma transformação parcial que produz o objeto que ele deseja. Eu vou parar aqui, porque eu nem sei se eu vou terminar esse texto de Kardec, porque tem um outro muito bacana para a gente ver. Na segunda metade, Kardec cita um outro caso que aconteceu de estudo deles, onde um espírito aparecia segurando um cachimbo, fumando o cachimbo, saindo fumacinha do cachimbo, e isso tudo aos olhos do médium. Quem percebia, quem notava essas coisas todas, era um médium. E Kardec traz aqui a explicação para esses fenômenos, para essa manifestação curiosa que nós vimos. A gente brincou muito com isso, esse diálogo no mês passado, com a história do dinheiro, de materializar dinheiro. Se a gente arrumar um jeito de fazer isso aqui, né? Lembra que a gente brincou? A gente abriu um banco aqui no Amigos do Bem, porque ele pagou a passagem. Não sei se vocês lembram. Ele recebeu o troco da passagem na cabeça dele. Ele sabia o valor do ticket da passagem e o valor era correto, né? Eles comparam com o que era o valor de verdade. Então, tudo isso produzido pela cabeça do espírito. E como que se explica isso? Nessa manipulação desse fluido perispiritual. E vamos falar de perispírito, então, porque essa parte é muito legal, né? Eu até andei estudando coincidentemente no estudo da revista do Livro dos Espíritos na última sexta-feira, lá no SEMI, outra casa, que em breve começará aqui. 20 de fevereiro, uma terça-feira, começaremos aqui um estudo do Livro dos Espíritos. E os espíritos falam para a gente de um jeito muito bacana. Eles falam assim, o perispírito, para a gente, é uma matéria grosseira,
Para vocês, é uma matéria diáfana, gasosa, quer dizer, mais quintessenciada. Para o espírito desencarnado, vamos dizer assim, que é a matéria dele, porque é a mesma matéria. Como ele tem esse corpo composto da mesma matéria, com a mesma densidade, sem perceber, ele criou mentalmente essas coisas. E, de fato, ele botou a mão no bolso e lá tinha moeda. Ele pega o bilhete. Então, todas essas coisas, eu não sei se vocês lembram, quando ele se sentava à mesa para jantar com a família com quem ele morava, ele pegava o pão. Ele não tinha prato, não sei se vocês lembram. Não se colocava à mesa e colocava o prato para ele. O que ele fazia? Ele falou no diálogo, né? Eu não tenho formalidades. Eu pego um pedaço de pão e como. Olha só, ele foi criando ilusões na cabeça dele. Então, ele conviveu com essa família nessas criações mentais, nessa manipulação de uma matéria que para ele era igual à dele. Então, ele percebeu, porque era da mesma. E aí, isso explica tanta coisa, gente, tanto fenômeno, tanto barulho em casa que a gente escuta, tantos objetos que se movem, etc. e tal. Olha, explica muita coisa. É muito, muito bacana. Se alguém aqui tiver a minha idade e lembrar do filme Ghost, né, a gente vê manifestações, a gente vê algumas coisinhas assim também, né? Então, é muito bacana aprender, conhecer e entender o mecanismo de como funcionam essas coisas. Para a gente não dar vazão para coisas mágicas, né, extrasensoriais e acabar escutando muita bobeira por aí, né? Vai, meu amigo Fê. Nossa, esse trecho, Tarifa, daria aqui um bate-papo longo, bicho. Nossa, eu fui ticando aqui algumas coisas quando você cita matéria, né? A ciência nossa classifica hoje matéria como energia coagulada. Só isso. Quer dizer que, à medida que ela perde coagulação, ela vai se desmaterializando, aquilo que seria para nós tangível ainda. Então, matéria é só uma questão de gradação. Tudo é matéria. Absolutamente tudo. Inclusive, obviamente, o perispírito, que para espíritos puros, espíritos já na condição de bons, já próximo da linha da pureza, o perispírito nosso, é concreto puro. É massa enrijecida ainda, o perispírito. Tanto que Hahnemann fala, né? Vós ainda estudais o perispírito. Onde estamos, nós já estudamos o espírito. Ele fala no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O que é o espírito? A gente não faz ideia. A gente só imagina como um feixezinho de luz, é algo que nos conforta entender desse modo. A gente está começando a estudar o perispírito, os caras já estão estudando o espírito. Como é que o Pierre conseguiu todas essas, entre aspas, materializações? Inconscientes, né? Pelo disparo da vontade, também inconsciente nele nesse sentido. Nós temos, no nosso próprio dia a dia, situações ilusórias criadas por nós mesmos. Um exemplo clássico, assim, básico. Você determinar que tal coisa não está naquele lugar, você não vai achar. Você dá uma volta e olha de novo e fala, nossa, mas não estava ali. E a esposa fala, estava ali o tempo todo. É que você falou que não estava e você se fez cego para aquilo lá. Você acreditou que não poderia estar ali, porque você usou ele ontem lá. Não tinha, não, você usou ele aqui, você não lembra. Nós determinamos coisas diariamente na nossa vida, corriqueiras, comezinhas, que nos dão um exemplo de algo maior. Porque quando o espírito está livre do corpo, o seu potencial é bem mais amplo. Não tem a contenção da carne, né, para inibi-lo nessas potências. Então, o Pierre, naturalmente, ele está vivo na cabeça dele. Está tudo bem. Preciso pagar o metrô, o trem, né? Não era metrô. Põe a mão no bolso e tira o dinheiro. Subo escada, me canso, porque ele se permitia psiquicamente estar absolutamente conectado ao plano físico. E para desconstruir um negócio desse, né? Então, como é que ele construía a cédula de dinheiro? Fluido, como explicou aqui o nosso Kardec, pela vontade do pensamento, ele impactava no fluido que está no entorno de todos nós e criava inconscientemente aquilo que ele precisava para aquele instante, sem pensar muito a respeito, né? Essa é sempre uma situação comum, ele não pensa a respeito. Ele age,
É quase que uma situaçãozinha banal, quase que um automático. Ele tira o dinheiro, ele tira o sapato, ele está cansado, está com dor nas costas, ele tira a roupa. No livro dos médiuns tem lá aquele espírito com uma tabaqueira na mão, né? Ele bate a tabaqueira e tem rapé lá dentro, que eles cheiravam rapé naquela época, né? Não faço a menor ideia do cheiro disso, o que é que isso causava, enfim. E o Kardec e a menina questionavam, mas por que o espírito está com isso? Por que tem espírito que usa óculos? Então são situações que ainda refletem o nosso atual momento evolutivo, né? Bora caminhar, senão a gente não termina. Rapaz, você falou do óculos, agora sabe o que eu imaginei? Eu falei assim, a primeira coisa que eu vou fazer do lado de lá é ficar procurando negócio para pôr. Gente, eu não vivo sem óculos. Eu já fiz cirurgia, já diminui muito o meu grau, já não precisa, mas eu não fico sem óculos. Aliás, eu me espanto com essas pessoas que conseguem só botar na hora de ler ou só não sei o quê. Para mim, entrou aqui, não sai daqui para nada, só para tomar banho e para dormir. E já dei umas cochiladas assim também. Eu estou imaginando que do lado de lá eu vou acordar assim, ó, batei na mão e procurando óculos para colocar. É capaz de... O lado bom é, se eu estiver nas trevas, olha, também não vou ver nada, ó, vai estar tudo ótimo. Bom, foi chegando muita gente, a Rocha Forte, nossa querida, né, lá de Belo Horizonte, abraço, ela passou aqui para abraçar e disse que está indo para uma reunião de estudo mediúnico, bom trabalho para vocês aí. A Ana chegou, né, boa noite, querida. A Franjinha, como diz a Rocha Forte aqui, boa noite. Olha, esse aqui é o pai, hein? O pai andou meio judiadinho essa semana da saúde, mas graças a Deus está bem. Vou abraçar ele esse fim de semana. E por último, eu só vou responder aqui a nossa querida Márcia, que pergunta do Livro dos Espíritos. Começaremos do zero, viu, Márcia? Como é um novo estudo, com uma estrutura diferente, com vários participantes a partir de agora, vamos começar do zerinho, tá bom? Vocês vão acompanhar lá e ver uma turma assim, muitos amigos e amigas do bem auxiliar. Fê, vamos para o texto então agora de Santo Agostinho, né? Porque a gente dá uma... Não sei nem se vai dar para ler inteiro, mas tem trechos tão bonitos ali. O que acontece, pessoal? Encerra aqui agora essa edição da revista, mas acho que no mês anterior, Santo Agostinho tinha escrito um texto falando sobre as pessoas que se acreditavam ainda encarnadas, né? E ele escreve um texto muito bacana sobre isso. Então, vamos para ele. Os links estão todos aqui, tá bom? Então, vamos lá. Sobre os espíritos que ainda se julgam vivos. Texto de Santo Agostinho, em julho de 1864. Já vos falamos diversas vezes das várias provas e expiações, mas diariamente não descobris novas? Elas são infinitas, como os vícios da humanidade. Como vos estabelecer a sua nomenclatura? Entretanto, vindes reclamar por um fato e eu vou tentar instruí-vos. Aí ele começa. Nem tudo é provação na existência. A vida do espírito continua, como já vos foi dito, desde o nascimento até o infinito. Para uns, a morte é um simples acidente que em nada influi sobre o destino do que morre. Uma telha caída, um ataque de apoplexia, uma morte violenta, muitas vezes nada mais fazem além de separar o espírito do seu envoltório material. Mas o envoltório perispiritual conserva, pelo menos em parte, as propriedades do corpo que acaba de cair. Agora ele conta um exemplo que eu acho fantástico. Se eu pudesse, num dia de batalha, vos abrir os olhos que possuis, mas dos quais não podes fazer uso, veríeis muitas lutas continuando, muitos soldados se atirando ainda ao assalto, defendendo e atacando trincheiras. Ouvi-los-eis mesmo soltando seus urros e gritos de guerra, em meio ao silêncio e sob o véu lúgubre que segue um dia de matança. Terminado o combate, eles voltam aos lares para abraçar seus velhos pais e suas velhas mães que os esperam. Para alguns, tal estado às vezes dura muito tempo. É uma continuidade da vida terrena, um estado misto entre a vida corporal e a vida espiritual.
Porque se foram simples e prudentes, sentiriam o frio do túmulo. Porque passariam bruscamente da vida à morte, da claridade do dia à noite. Deus não é injusto e deixa aos pobres de espírito esse prazer, esperando que eles vejam o seu estado pelo desenvolvimento das suas próprias faculdades e que passem calmamente da vida material à vida real do espírito. Aí eu vou pular só um parágrafo, porque daí vem um recadinho para os familiares que ficam. Notai bem que não vos digo que todos os mortos de súbito... não, é o parágrafo anterior, desculpa, gente. Consolai-vos, pois, vós que tendes pais, mães, irmãos ou filhos extintos sem luta. Talvez lhes seja permitido acreditar, ainda que seus lábios se aproximem de vossas frontes. Enxugai vossas lágrimas. O pranto é doloroso para eles e eles se admiram ao ver-vos derramá-lo. Eles envolvem com os braços o vosso pescoço e vos pedem sorrisos. Sorri, pois, para esses invisíveis e orai para que eles troquem o papel de companheiro pelo papel de guias, para que se desdobrem suas asas espirituais, que lhes permitirão planar no infinito e vos trazer as suas suaves emanações. Eu vou parar nesse trecho, porque depois ele começa falando nesse trecho, né, nesse pedaço muito bonito, que a morte é um desenlace natural para muitas pessoas e elas não percebem que isso acontece e que isso não é nenhum tipo de prova nem de expiação. É algo absolutamente natural. E tem algo de muito caridoso nisso, né? De muito gentil nisso por parte de Deus e da espiritualidade. Ele cita o exemplo das batalhas, né? Das pessoas que desencarnam no meio de uma batalha, que não percebem que isso aconteceu e continuam batalhando, guerreando, atacando e defendendo, gritando. E quando a batalha acaba, eles voltam para casa e abraçam seus parentes, abraçam seus pais, suas mães, beijam seus rostos, conversam com eles. E que não tem porquê, olha que bacana que Santo Agostinho fala, fazer com que eles despertem repentinamente, né? Que eles saiam, ele até fala da claridade do dia para a escuridão da noite. Por quê? Por que fazer isso com eles? Eles morreram, desencarnaram de maneira calma, suave. Ele até fala, os puros de coração, né? Os pobres de espírito, desencarnando de uma maneira calma, tranquila, apesar de a gente falando calma e tranquila, mas eles estavam em batalha nesses exemplos. Mas ele citou lá da telha que cai na cabeça, né, de uma crise de apoplexia, e eu falei do Ghost, eu não sei se vocês lembram da cena da morte, ele, no meio de uma tentativa de assalto, ele é baleado, ele cai no chão. O espírito, com um perispírito, sai correndo atrás do bandido. Ele, naquele momento, ele sequer percebe o que aconteceu. Ele sai correndo atrás do cara que acabou de jogar ele no chão. Então, não se percebe, numa morte repentina, não se percebe o que de imediato aconteceu. E tem uma coisa de muito bonita e muito caridosa nisso. Um cuidado de Deus, um cuidado da espiritualidade com esses espíritos. Né? Para quê? Para que tirar ele da claridade e jogar numa escuridão, de repente, completamente perdido? Deus não faz isso. Deus não faz isso. Então, ele cita esses casos e traz um recado para a gente, né, para que nós possamos perceber e orar sempre por eles com carinho. Eles podem, de verdade, estar na nossa presença, porque não percebendo o que aconteceu, eles vão voltar para casa, vão sentar, vão conversar, vão abraçar, vão nos beijar. E aí ele fala uma coisa muito bonitinha: rezem, orem, para que eles logo percebam essa situação e partam para o mundo da espiritualidade, né? Eles estão, assim, numa transição. E aí, agora eu vou usar uma palavra que é um chabuzinho. Eles estão no umbral. O que é o umbral? É um portal. É um batente por onde a gente atravessa para outro ambiente.
eles estão nessa fase, eles estão na transição para a espiritualidade. Não percebem que não desencarnaram. Então, para a gente, fica essa lição também do nosso comportamento nesse momento, para abraçá-los em espírito. Quem sabe tenhamos assim um gostinho de perceber a sua presença. Eu tenho certeza que muitas vezes nós percebemos, todo mundo que passou por isso já teve essa oportunidade, a maioria das pessoas, se não se fecham em revolta, percebem no carinho, percebem na lembrança, numa emoção, num choro que vem de repente, naquela saudade, no sonho, no momento que está conversando sobre essa pessoa, percebe. Vamos aí, Fê. Muito bacana essa fala do Santo Agostinho. E eu me lembrei que muitos espíritos voltam para casa sem notar. Como é que ele consegue isso? Olha o carimbo divino em nós. A misericórdia do Pai permite que nesse momento de grande fragilidade para o ser, porque nesse nosso atual momento evolutivo, esse momento é doloroso, é perturbador, nos fragiliza demais. Deus permite que você busque ambientes que lhe sejam psicologicamente confortáveis. Qual é o ambiente mais confortável para nós quando nós não estamos bem? A casa. O nosso quarto. Penumbra, portinha fechada. Quando a gente está com a gripe forte, está trabalhando, você fala, ai, que saudade do meu quarto, daria tudo para estar na minha casa. Nem acredito, a hora que der 6 horas eu correr me deitar. Pois é, potencializa isso. E Deus permite. Então, não é uma questão de provação nesse primeiro, digamos assim, nesse lado da moeda. É só algo natural. Aí o que vai diferenciar é aquilo que nós falamos no início. Uns ficam na casa 2 dias, 3 dias, 4 dias, outros ficam anos. Aí entra questões individuais, né? Apego à matéria e assim por diante. É por isso que a gente sempre diz que se alguém perceber o ente amado de novo na casa, agora desencarnado, não faz oração para ele ir embora, não manda ele procurar a luz, não faz isso que você não gostaria que isso lhe fosse feito. Ora para que ele esteja bem atendido, amparado pelo seu benfeitor, gera um ambiente saudável no lar, sem discussão, um ambiente mais elevado na medida que seja possível, boas conversações, oração. Deixa eu te interromper, porque num dos seus livros tem um diálogo de um senhor que desencarna e fica na casa, não tem? Conta pra gente. Ele era um senhor que morava na área rural da cidade. Isso. Tudo indica que ele teve um AVC, pelo que ele dizia para nós sentir, ou melhor, pelo que ele dizia não sentir, né? Não sentia um lado do corpo e não falava direito. E ele volta para a cama e acha que está vivo, está doente, vai ficando, ninguém responde, a mulher não ajuda mais ele. Lá um dia a filha abre o guarda-roupa, vê que as roupas do pai já foram doadas, ela fala, já doou as roupas do pai, eu não acredito que ele morreu, então é o primeiro baque dele. Aí ele vai para a sala, chega uma médium visitar agora a viúva, né? Mas não chega como médium, chega a fazer uma visita com uma outra comadre. E ela fala, olha, o marido da senhora está aqui. E a mulher, muito assustada com uma das filhas ali presente, a filha começa a chorar, fala, não me diga, tá, ele está aqui, ele ainda está doente. A filha pergunta, o que é que a gente faz? E a médium, lembrando que mediunidade não é exclusividade do espiritismo, né? Existem médiums em todas as religiões, entre ateus, entre homens da ciência e desde sempre, né? A questão é que Kardec foi o que melhor estudou essa faculdade. E traduzindo-a em teoria, explicando como é que funciona, a gente entende que é uma ferramenta de evolução. E ponto final. Não é azar, não é maldição, não é praga, nada. É uma maravilhosa ferramenta de evolução. Todos os homens são médiums, a maioria é mediunidade natural, outros vêm com mediunidade de serviço, que é ela ampliada, como diz Kardec, mais bem caracterizada, então ela é instrumento. E a filha perguntou, o que é que a gente faz? E a médium, que não era espírita, mas como eu disse, mediunidade está em toda religião, a médium diz assim, vocês têm que rezar para ele ir para a luz, ele tem que ir embora daqui, vocês têm que fazer oração e falar para ele ir embora, ele tem que procurar a luz. A família começou a tocar o senhorzinho da casa. E daí, enfim, ele chorou. Daí, quando ele se abriu, um dia o choro foi diferente, como a gente sempre diz, e ele então conseguiu ver um compadre dele, que já havia desencarnado há 20 anos, e o compadre explicou o que tinha acontecido, explicou de modo rápido ali, e falou, o senhor vai morar comigo agora, compadre.
mas antes vamos dar uma passadinha em um lugar, e desembarcaram lá no trabalho mediúnico. No entanto, a primeira fala dele, quando ele se conectou à médium e a médium começou a comunicação, ele falava assim: eu não acredito que eles fizeram isso comigo, me tocaram da casa, minha mulher, a minha filha, como é que puderam fazer isso? Eu que construí aquela casa, enfim, ele estava lamentoso. Depois a gente foi conversando. Então veja, a misericórdia do alto dentro dele, disparou, ele não viu, só ele teve aquele piripá que apagou. Quando acordou, não sabe quanto tempo depois, estava na própria cama. Quem é que levou ele para a cama? Ele próprio. Psiquismo de profundidade, essa maravilha criada por Deus. O Pai permite que você, isso é claro, para uma certa categoria de situações, né? Permite que você volte para o local onde você se sinta confortável. Ponto final. Quanto tempo você vai ficar lá? Aí não sei. Mas há essa permissão. É uma misericórdia, né? Seguimos, Tarifinha? Seguimos. Eu lembrei desse caso agora, sim, quando você estava falando. Bom, vamos para o fim do texto, então, porque agora Santo Agostinho vai falar para a gente do contrário, já que ele contou até agora das pessoas que partiram com pureza no coração, de repente, que não tem esse choque graças à misericórdia divina, como o Fernando explicou. Olha como a Lê está presente ainda, hein? Vamos para o final, porque existem casos diferentes, né? Vamos lembrar que lá no começo ele fala: nem tudo é prova, nem tudo é expiação. Mas existem esses casos sim, tá bom? E agora, vamos para eles. Agora vou dizer-vos algumas palavras sobre aqueles para os quais este estado é uma provação. Ó, como ela é penosa! Eles se julgam vivos e bem vivos, possuindo um corpo capaz de sentir e saborear os prazeres da terra. E quando suas mãos querem tocá-los, as mãos se dissolvem. Quando querem aproximar os lábios de uma taça ou de uma fruta, os lábios se aniquilam. Eles vêm, eles querem tocar, mas não podem sentir e nem tocar. O paganismo oferece uma bela imagem deste suplício, apresentando Tântalo sentindo fome e sede, e jamais podendo tocar com os lábios na fonte de água que murmurava aos seus ouvidos, ou no fruto que parecia amadurecer-se para ele. Há maldições e anátemas nos gritos desses infelizes. O que fizeram eles para suportar tais sofrimentos? Perguntai a Deus. É a lei que foi escrita por ele. Aquele que mata com a espada, morrerá pela espada. Aquele que profanou o próximo, por sua vez, será profanado. A grande lei de Talião estava escrito no livro de Moisés e ainda está escrito no grande livro de expiação, da expiação. Orai, pois, incessantemente por esses na hora final. Seus olhos fechar-se-ão e eles dormirão no espaço como dormiram na terra. E ao despertar, encontrarão não mais um juiz severo, mas um pai compassivo, lhes assinando novas obras e novos destinos. E assim termina o texto de Santo Agostinho. Eu vou confessar para vocês que eu, há pouco tempo, num outro estudo, no estudo do livro Que é o Espiritismo, vi Kardec falando sobre a lei de Talião como algo ainda presente. E eu, na minha pobreza, na minha ignorância, conflitei com aquele texto um tempão. Eu demorei para publicar ele, para eu postar, porque eu não sabia como eu ia lidar com aquilo. Porque no meu conhecimento até aquele momento, a lei de Talião era algo revogado. Não tinha mais. Não tem mais lei de Talião. Acabou, isso foi revogado lá atrás. E aí, sabe que eu nem lembro como que eu resolvi esse assunto, eu só sei que eu subi um vídeo. Mas agora, gente, em 2 linhas, olha o que é um espírito do gabarito de um Santo Agostinho explicando as coisas. Olha o que é a diferença. Em Kardec eu não tinha entendido, e agora com Santo Agostinho, em 2 linhas, eu entendo a lei de Talião. Olha como que é. Eu lembro que uma vez, um dos textos da revista, no passado, que a gente estudou aqui, a gente falou de como os espíritos evoluídos falam muito em poucas palavras. Eu lembrei disso. Porque Santo Agostinho, em 2 linhas, fez o caboclo aqui entender a lei de Talião hoje,
como a expiação. Porque daí sim não tem opção. Você precisa passar por aquilo para fazer o ajuste. E essas pessoas, então ele cita no segundo momento do texto, as pessoas que acreditam ainda estar vivas, ou precisam, ou sentem-se vivas, e querem e precisam interagir com a matéria, e sofrem por isso, por não conseguir, e aí sim eles enfrentam uma expiação, precisam passar por aquilo. É uma pena, uma coisa, é uma pena que eles precisam pagar. E a lei de Italião, agora o caboclo aqui, nosso cego, juntou uma coisinha na outra. A lei de Italião se manifesta ainda na expiação. E assim, esse ser ignorante, de até algumas horas atrás, passou a entender a lei de Italião dentro do Espiritismo, graças ao maravilhoso espírito de Santo Agostinho. Maravilha, meu querido. Para você ver como... eu sempre ouvi dos amigos que vinham trazer cursos para a gente aqui em Itararé, quando eu era adolescente, já na maior de idade, mas ainda longe dessa idade que eu estou agora. E eles diziam assim, você vai estudar a vida toda. E você vai bater o mesmo livro a vida toda. Estude o livro dos Espíritos a vida toda dentre os seus objetos de estudo. E toda vez que você voltar, você irá compreender melhor coisas que não tinham ficado muito claro naquela leitura anterior de 3 anos atrás. E é perfeito. Um deles dizia assim, é um aperto de parafuso que você nunca chega ao fim. Nunca vai chegar ao fim a rosca. Você vai apertar o parafuso eternamente, mas cada volta ele se aprofunda, você compreende um pouco mais. Paulo tem uma frase brilhante em uma das suas epístolas, quando ele diz assim, aqueles que pecaram dentro da lei, pela lei serão julgados. Os que pecaram fora da lei responderão. Isso tanto vale para o bem, quanto vale para o mal. Para esses espíritos que são alcançados pela lei de Italião, quem são esses espíritos? São os que odeiam. São os que sentem prazer mórbido em prejudicar o outro. São aqueles que foram profundamente materialistas. Se é materialista, é avarento, é egoísta, é ganancioso. Ele oprimiu outros para alcançar o que ele queria. São aquilo que popularmente se chama de más pessoas. É só essa lei que ele entende. A lei do mais forte, a lei da vingança, a lei do olho por olho. Ele não entende outra lei ainda. Ele não quer entender outra lei ainda. Então, qual lei precisa alcançá-lo para chamar a sua atenção? Aquela lei que ele mesmo impôs a outrem aqui castigando, penalizando, mortificando pessoas, odiando, matando pessoas, injustiçando, enfim, sendo essa pessoa má. Então, que lei precisa alcançá-lo? A mesma que ele executou aqui. Ele precisa arcar com essa consequência. Então, nesses casos, ele tem fome, ele tem sede, ele não consegue matar essa fome, ele não consegue matar essa sede, aquilo para ele é um suplício, é um tormento, 24 horas por dia, o que vai parecer uma eternidade. Kardec explica que o sentido figurado da eternidade das penas vem disso, né? Eu fiquei uma vez 24 horas no hospital internado por cólica de rim, parece que eu estou internado até hoje, tanto que o tempo não passava lá, tem mais de 10 anos, acho que eu não saí da internação ainda. Você pensa, deve ter passado 1 hora, você olha, passou 6 minutos, 8 minutos, fala, meu Deus, o relógio anda para trás no hospital, como é que se explica isso, né? Tá aí a eternidade das penas, parece que não tem fim, né? Então eles padecem desse jeito. Já olhando pelo lado positivo, o que é uma expiação? É um expurgo que você pode tirar um bom proveito e colaborar, ou pode atrasá-lo, ele fica mais. O que é um expurgo? É limpeza. É uma proposta para que você se depure. Como? Extirpando, lançando para a atmosfera toxinas mentais, saídas da sua mente perturbada, que à medida que elas saem, você se alivia um pouquinho, imperceptivelmente. Isso acontece muito em trabalho mediúnico. O espírito que era impressionantemente empedernido na maldade, aos poucos ele vai fraquejando, digamos assim, um dia ele chega lá, ainda um pouco, muitas vezes, orgulhoso, mas esse orgulho vai se quebrando durante a comunicação. O que aconteceu? Ele foi expurgando através de medos dos seus chefes cruéis, através de serviços que não conseguiu dar conta, vazio interior, não tem ninguém para conversar, porque não existe amizade nas sombras, só existe situação de comparsas. Então, é desconfiança de todo mundo, isso cansa. Mas durante esse processo, que era a lei de Italião para ele
Ele fez isso, agora ele vai servir outros piores que ele na espiritualidade inferior, como Kardec dizia, ele vai expurgando aquele sofrimento. Chega uma hora que ele adquire um certo alívio que advém da sua mente, que reviu situações, e que às vezes ele nem aceita de pronto, mas ele já está propenso àquilo, ele vai para a casa espírita mais dócil. Ele expurgou através da expiação. Então, esses que estão passando fome e sede, estão expurgando. Sorte dele se ele for entendendo isso de um modo mais rápido, esse expurgo é acelerado e ele termina essa etapa mais cedo. Por isso que eu falo que situação expiatória e o chamado umbral, que o que é o umbral? É um sítio onde afins se encontram e padecem juntos. Existem vários tipos de sítios de dores, né? Não vai dar tempo de entrar nisso. Mas a gente entende o umbral como uma lavanderia do Cristo. Eu, às vezes, jogo futebol e chove, a roupa fica um bagaço de lama, obviamente, molhado e sujo. Eu entro na minha casa. Você acha que eu entro aqui pela porta da sala ou eu dou a volta e vou lá na lavanderia tirar a roupa suja? O que você acha que eu preciso fazer? Eu vou lá na lavanderia, tiro toda a roupa. Só entro com o famoso calção de baixo. Correndo, vou para o banheiro tomar banho. Umbral é só isso. É uma lavanderia que o espírito todo sujo precisa dar uma parada para se lavar, para se limpar, para tirar todo aquele peso, aquela lama, aquele barro. A hora que ele está minimamente ajustado, ele pode ir para o banheiro tomar uma ducha. Ele está bem mais leve. Vai daí, meu amigão. O que é misericórdia, né, Fernando? Até uma expiação, que é uma pena, que é uma forma de você pagar por alguma coisa, é feita com amor, é feita com misericórdia, é uma oportunidade de verdade de o espírito seguir em frente, né, de realmente acertar o débito e seguir para frente. Ao contrário de nós, seres humanos, que quando punimos alguém, a gente está punindo só porque quer punir, sem dar a oportunidade da redenção, sem dar a oportunidade da transformação daquela pessoa. Aí, você me perdoe, mas que veio algo muito forte na minha cabeça que eu me lembrei. Aí é aquilo que muitas vezes é a nossa confusão entre justiça e vingança. O que é a justiça? É você fazer a pessoa rever o que ela fez em processos que podem ser penais, no nosso atual momento, mas sem ódio. Mas geralmente a gente não quer justiça, você quer se vingar em relação ao que ela fez, né? Então a gente confunde justiça com vingança e aí é um grande erro. Me desculpa a interrupção, segue daí. Não, a interrupção justa e pontual. Você foi no ponto, porque é momento dentro da nossa história de seres humanos, da história da humanidade, da gente inclusive repensar a forma de punição das pessoas. Eu ali na escola de pais, né, quando a gente leva o filho para evangelização, na casa que eu trabalho, as crianças ficam num cantinho e os pais vão aprender também, né? Então cada criança vai lá para sua salinha e tal, e os pais também vão aprender. E, como a gente começa a refletir as nossas atitudes enquanto pai e mãe, por exemplo, na hora de corrigir o comportamento do filho. Há pouco tempo se conversava isso, né? Eu conversava na minha família, meu pai e minha mãe é do tempo que batia. E eu apanhei bastante mesmo, porque era assim. Hoje é diferente para a grande maioria das pessoas. Aí ficou naquele conflito. Mas se batesse não tinha acontecido o que está acontecendo agora. Eles querem. Gente, devagarzinho, começando de dentro de casa, do jeito que nós estamos cuidando dos nossos filhos, para daí a gente transferir para a sociedade a forma como nós queremos reeducar. Nós queremos vingança ou queremos fazer justiça? Nós queremos que a pessoa fique lá enfurnada no poço e a gente torça para ela morrer dentro do sistema carcerário? Ou a gente gostaria realmente que saísse de lá um novo ser, transformado, com novas oportunidades na vida? É parte da reflexão que todos nós precisamos fazer para um mundo diferente. Para um mundo diferente. Falando em expiação, é o tema da nossa do nosso próximo Kardec em Revista. Acabou que uma coisa puxou a outra. Eu já escolhi um texto ali numa outra pesquisa que eu estava fazendo. E vamos tratar disso. Olha, vou dar um spoiler para que vocês fiquem curiosos e voltem todos no mês que vem. É a evocação de um espírito que ainda está encarnado, passando por uma expiação, e ele vem esclarecer o porquê que ele está passando por aquilo. É um primorzinho dessas coisas assim que a gente aprende e fica de boca aberta.
Bom, voltaremos no próximo mês. Graças a Deus, essa casa aqui está em plena atividade, com tudo. Né? Hoje de manhã teve evangelho, agora teve a revista. 20 de fevereiro volta o estudo do Livro dos Espíritos. O canal do YouTube, por enquanto não estamos transmitindo lá, está sendo todo reestruturado. O Gabriel está fazendo esse trabalho, filho da Lei, da Ana. Aquela infinidade de material maravilhoso que foi feito ao longo dos anos, está sendo organizado. Tem tanto projeto bom lá, gente. Eu até vou comentar com o Fefe, eu tinha uma ideia de um projeto para essa casa aqui que eu ia colocar para operar lá no segundo semestre. Quando eu fui pesquisar o YouTube, o nosso canal do YouTube aqui, do Amigos do Bem, eu descobri que já tinha sido feito uns 3, 4 anos atrás. O mesmo projeto, o mesmo trabalho. Eu falei, olha, meu Deus, eu ia repetir um negócio que já foi feito, e um trabalho riquíssimo. Vou até comentar com vocês. É um trabalho sobre o Sermão do Monte. Foi feito uns 4 anos atrás. E tá lá. Só que estava tudo meio jogadão, meio largado. E o Gá tá fazendo um trabalho fantástico, fazendo playlists, organizando esses vídeos. Vai ficar tudo bacana, tudo bonitinho, tudo na ordem. E aí, no mês que vem, a gente pula para lá também. Voltamos a transmitir em 2 canais. A Patrícia lembrou muito bem, mais um dos trabalhos que voltou, o estudo da mediunidade, às sextas-feiras, com a Maria João, lá de Portugal. Então, devagarzinho, nós estamos voltando com tudo, graças a Deus. E o amparo da espiritualidade, dos amigos todos e dessa família que abraçamos todos juntos aqui, né? Então, eu aproveito agora para me despedir. Vou falar para o Alê também. Olha, oh meu Deus do céu, tá percebendo? Você falou pra caramba da outra vez, eu tô falando agora. O Alê vai ficar aqui um tempão aí. Não, natural. Então, vou falar aqui para o Fê se despedir também. Meu coração fica com todo mundo. Eu vou repetir a alegria que eu tenho em fazer parte da família do Amigos do Bem. Márcia, se eu só dar um abraço na Márcia, porque eu teria a oportunidade de conhecê-la pessoalmente no meio do ano. Ela me convidou aqui em Guarulhos, e com a graça de Deus eu estarei lá conhecendo e abraçando mais novos amigos, com a graça de Deus também. Tá bom? Então, um beijo no coração de todos vocês. Para mim é sempre uma alegria estarmos aqui. E vamos embora para todo mundo aprender e crescer junto. Isso é o mais legal de tudo. Perfeitamente. Faço minhas as palavras do André. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Quando tudo, né, aconteceu no final do ano passado, eu achei que nós não prosseguiríamos. Né? Naquele momento, tudo é muito complicado. Mas as coisas estão retomando. Com certeza, é isso que o Alê também deseja. Então, vamos seguir. A família segue. Seguimos unidos, seguimos fortes e vamos dando conta do nosso compromisso, né? Patrícia, abraço, minha querida, muito obrigado. Quero também aqui deixar a minha alegria de ter podido abraçar a Ana 15 dias atrás, saindo de Jaú, a gente entrou em Pederneiras e a gente pôde conversar e foram minutos, mas foram bem valiosos, assim, e havemos de nos encontrar ainda muitas e muitas vezes nessa encarnação, com toda certeza. A última coisa, a respeito de violência, né? Educação de criança com surras e com chineladas e palmadas, e lançamos isso para a sociedade como um todo, a questão da violência. Eu tenho um amigo que uma vez, eu era adolescente, ele é mais velho que eu, ele respondeu no centro, quando perguntaram, pode educar criança ainda com umas palmadas, umas chineladas? Ele disse assim, Jesus há 2000 anos já falou que agora era só pelo amor, que antes dele as coisas eram tomadas pela violência. Há 2000 anos, Jesus já excluiu qualquer ato de violência de um ser humano para outro. Imagine de um pai para um filho. Eu tenho uma pedagoga muito amiga, ela diz assim, toda vez que um pai precisa bater num filho, quem se perturbou e não deu conta foi ele. É o mais forte que não conseguiu controlar a si próprio, precisou espancar o menor que não tem sequer como reagir, não, muitas vezes nem compreende por que apanhou. Então, tem que repensar tudo isso realmente, né? Nada. Como Jesus falou, no outro tempo as coisas eram tomadas pela violência. A partir de hoje é só amor.
Ah, Fernando, mas tem muito crime no país, tem muito bandido, sim, que a lei os alcance, que a polícia seja preparada. Infelizmente haverá confrontos e se precisar tem que muitas vezes reagir, tal, tal, etc, etc, etc. Mas aí são situações comuns de um mundo de criminalidade. Não quero trazer isso para dentro da casa, que a violência faz parte, o mundo é violento. Você não precisa ser violento, eu não preciso, nós não precisamos. Mas fica para uma outra oportunidade de reflexões maiores. Por hoje é só, beijo para todo mundo, muito obrigado. Sócio, seguimos juntos. Tchau, tchau.